Olá, e vamos de questão. Sim, vamos falar um pouco sobre a questão partidária no Brasil ali na década de 50 até 60 e como isso apareceu na questão número 61 do Enem de 2018 na prova azul, beleza? Então, vamos à questão. O que o texto 1 então está dizendo pra gente, certo? Tem texto 1 e texto 2. O texto 1 é o programa do Partido Social Democrático, o PSD, chamado aqui nessa parte que ele pegou de capitais estrangeiros. E está dizendo o seguinte, olha só. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. O texto 2, por sua vez, é o programa da União Democrática Nacional, ou UDN, o capital, e diz o seguinte: apelar para o capital estrangeiro necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhes um tratamento equitativo e liberdade para a saída de juros. E aí, presta atenção. Vamos lá. O que o Enem quer que você responda? Vamos lá. Considerando as décadas de 1950 e 60 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e o DN convergiam na defesa da. E aí, olha só, ele quer então aonde os trechos, certo, do PSD e da UDN convergem. E isso é muito importante, tá? Eu não quero ali que você encontre no programa do PSD e no programa da UDN os pontos onde eles divergem. Eu quero aonde eles concordam e não onde eles se opõem. E a letra A para a gente é autonomia da atuação de multinacionais. A letra B, descentralização da cobrança tributária. Letra C, flexibilização das reservas cambiais. Letra D, liberdade de remessa de ganhos. E letra E, captação de recursos do exterior. Então, vamos lá. Primeiro vamos localizar a questão, certo? A gente está ali mais ou menos década de 50 e 60, na fase ali da experiência democrática brasileira ou República Liberal Populista, que inclusive tem um vídeo no canal exatamente com toda essa fase ali entre 46 e 64, fase extremamente conturbada ali da nossa história, com 5 presidentes e 3 não terminando o mandato. E aí vamos lá, olha só. PSD e o DN fazem parte, na verdade, da sua tríade de grandes partidos que você tem de fato ali nessa fase. Porque embora eu tenha ali vários partidos, como por exemplo o PCB, o próprio PSP, certo? Grande parte desses caras estão voltando à legalidade, no caso do PCB, embora ele vá e volte. Vamos lembrar que o Dutra, já em 46, 47, vai tirar o PCB da legalidade ali no governo do Dutra, ali entre 46 e 51. Ele vai voltar à ideia de proibir o PCB. Na verdade mesmo, tá? Toda a questão política pra gente vai orbitar ali na relação entre 3 grandes partidos. O PSD, que está aqui na questão, o Social Democrático, que vai eleger, por exemplo, o Dutra e vai, por exemplo, eleger o JK. O PTB, que vai, por exemplo, eleger o Getúlio Vargas, no segundo governo Vargas, entre 51 e 54. E aí não confundam, certo? Você tem ali as 3 fases da era Vargas entre 30 e 45, 1930 e 1945. E o segundo governo Vargas, entre 1951 e 1954, quando Vargas realmente passa a ter um partido político que ele segue a sigla, que é o PTB, e a UDN, que seria então ali ligado à sua burguesia liberal, que vai eleger em 60 a figura de Jânio Quadros, beleza? Mas que vai ter como vice João Goulart, que era do PTB. E aí, peraí, como assim, Felipe? Porque a gente lembra que o PSD está muito ligado aos interventores, o PTB está muito ligado aos sindicatos, e a UDN é sua burguesia liberal. Então, teoricamente, PTB e UDN não se entendem, porém vão acabar formando a chapa Jan-Jan depois da eleição. É porque neste momento da história, certo? Você votava em separado, você podia votar no candidato para presidente e no candidato para vice-presidente. Então, na eleição de 60, acabou levando o Jânio Quadros da UDN o cargo de presidente e o João Goulart do PTB acabou levando então a vice-presidência do Brasil, ficando então ali a chapa Jan-Jan. E aí, com a renúncia de Jânio Quadros, a gente vai ter o governo ali do João Goulart, que vai acabar sofrendo golpe em 64. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, olha só. A gente pode entender, e a pegadinha da questão tá nessa, por isso a tensão no texto, porque você vai lembrar o seguinte, mas peraí, o PSD e a UDN, em muitos momentos, vão divergir. Tanto que, por exemplo, quando Vargas se suicida em 54 e o JK vence a eleição nesse momento, certo? Ali em 55, para assumir em 56, a própria UDN, grande parte capitaneada pelo seu grande expoente do período, Carlos Lacerda, vai tentar impedir a posse do JK, certo? Não vai conseguir por conta ali do Henrique Teixeira Lott,
Tá no vídeo aí da questão para você. E aí, na verdade, qual a ideia? Onde é que subverte a ordem, então, do Enem? Que essa é a grande malandragem dessa questão. Eu quero o ponto em comum. E aí, vamos voltar, então, ao programa partidário. Porque, olha só, ele começa assim, o programa aqui, ó, do PSD, beleza? Ele começa aqui, ó. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros, beleza? E ele vai dizer ali, basicamente, a ideia de que a manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. Então, a grosso modo, o que o texto está dizendo? É interessante que as multinacionais com capital estrangeiro entrem no Brasil, porém com certas restrições, com certos limites. O que é mais ou menos, porque o JK do PSD vai deixar entrar multinacional a rodo aqui, principalmente ligado ao setor automobilístico, e aí você vai ter grande parte dessa expansão, esse aumento desse parque industrial brasileiro, muito ligado às multinacionais, e um aumento da dívida externa também. Mas o que diz então o programa da UDN, certo? Aqui, ó, UDN, o capital. Ele está dizendo assim, ó, apelar para o capital estrangeiro necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional. E, sobretudo, beleza? Aqui, ó, e sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas. Então, se você parar e pensar, preste atenção. De algum ponto, o que eles estão dizendo? O capital estrangeiro é importante. Mas o Aldeni vai além e diz assim, ó, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para a saída de juros. Preste atenção porque isso é chave. E aí que você pode confundir na questão se você não prestar atenção. O que o programa do PSD e o que o programa da UDN tem em comum? Eles estão falando, ambos os programas, que é importante, que é necessário, que é salutar essa entrada de capital estrangeiro no país. Eles vão divergir ali na ideia do que você fazer com esse lucro. Por exemplo, o PSD está falando ali que a gente tem que reter uma maior parcela no país. E a UDN, por sua vez, está falando ali de você ter a liberdade de saída de juros, certo? Então, cuidado, porque no próprio programa você tem os pontos onde eles convergem e os pontos onde eles divergem. Só que olha só, o que a questão está pedindo pra gente? De novo, os trechos dos programas do PSD e UDN, onde eles convergiam para a defesa da. E aí, letra A autonomia da atuação das multinacionais? Não. Nesse ponto eles divergem, ok? Descentralização da cobrança tributária? Também não, também estão divergindo aí. Enquanto você está falando do PSD reter, a UDN está falando da questão da equatividade, né? E a ideia da liberdade para a saída de juros. Então eles não estão convergindo, estão divergindo. Flexibilização das reservas cambiais? Também não. Liberdade da remessa de ganhos? Não, certo? Pelo contrário, você não vai ter essa liberdade dessa remessa de ganhos. Está ali dizendo, a última parte do texto do PSD é diferente da última parte do texto da UDN. Então, aonde eles estão convergindo de fato? Na letra E, na ideia da captação de recursos do exterior. Porque ambos os programas defendem a ideia, defendem a necessidade, a importância da entrada de capital estrangeiro, da captação de recursos exteriores. Ok? Questãozinha tranquila. Estava no texto, tomando cuidado para a questão do vocabulário. Lembrar a lógica do convergiam, diferente do divergiam. Beleza? Mais uma questão resolvida. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenha aproveitado um pouquinho da revisão que a gente faz antes de cada questão. Não basta simplesmente cravar a opção. Vamos aproveitar para estudar a partir das questões. E até o próximo vídeo. E aí, por favor, não se esqueça, ficou até o final? Curte aí, compartilha, visualiza. Vai ajudar muito o canal a ajudar mais alunos. Tranquilo? Abraço e até o próximo.